Uma vez eu fui entrevistado por uma estudante de Sociologia no ISCTE, como também uma pessoa que tinha vivido o PREC. E nessa entrevista, que já foi há meia dúzia de anos, eu utilizei uma imagem que eu vou voltar a utilizar aqui. Eu costumo dizer que eu nasci duas vezes, não é? Eu nasci na barriga da minha mãe, como toda a gente, em 1957, eu faço 65 anos em junho deste ano, e depois nasci uma segunda vez com o 25 de abril de 1974. Eu comecei como ativista antifascista, principalmente contra a guerra colonial. Aquilo que me mobilizou-me, que eu não era estudante liceal, eu era estudante do Liceu da Amadora, quando eu estava em dezembro de 73, soube praticamente o meu batismo de intervenção política na vida da nossa sociedade. Houve colegas nossos, estudantes liceais, que tinham sido presos em medicina, portanto, numas reuniões gerais em que a ditadura, através da PIDE e de outras polícias, portanto, intervinham sempre que havia sessões de estudantes ou reuniões de estudantes que eles consideravam subversivas, eliminavam. Portanto, eu, impulsionado pelo um irmão meu, mais velho, que era mais velho que eu, mais velho que eu, perto de 2 anos, portanto, eu comecei a integrar os primeiros grupos estudantis e começámos a editar um boletim, digamos, nós chamávamos, o título do boletim era Impulso, e portanto nós pintávamos as paredes das casas de banho com marcadores contra a guerra colonial. É curioso eu ter começado o meu ativismo político contra a guerra colonial, ou seja, a guerra que Portugal desenvolvia em África desde 1961. Outra curiosidade, tenho um irmão, eu sou do meio, tenho um irmão mais novo que nasceu precisamente em 61, e os meus pais, eu e esse meu irmão mais novo, nascemos em Angola. Portanto, o meu pai estava a trabalhar, o meu pai trabalhava na famosa fábrica metalomecânica na Sorefam. Muitos devem, que estão aqui, que forem mais ou menos da minha geração, devem se lembrar. A Sorefam era na época em que a cidade da Amadora era uma cidade industrial e era uma das grandes empresas metalúrgicas, tinha mais de 5.000 operários. O meu pai trabalhava nessa fábrica e depois foi convidado a trabalhar para a África, para Angola, para Lobito, que é considerado um dos portos mais importantes antes de chegar à África do Sul. E a minha mãe acompanhou, tinha um filho nascido, que é o meu irmão mais velho, e depois nascemos nós os dois, eu e o meu irmão mais novo. E a guerra arrebentou quando o meu irmão mais novo nasceu, em 1961. Por essa razão, os meus pais voltaram rapidamente para Portugal, em 1966, se eu não estou em erro. E pronto, então eu mobilizei-me contra a guerra colonial. É curioso isso por estar a ser entrevistado hoje, portanto, o próximo ano fará então em 2023, em dezembro de 2023, para há 50 anos que eu estou ligado à atividade política à esquerda, ou aquilo que eu considero atividade política revolucionária no país, e agora estar confrontado com outra guerra com algumas características semelhantes. As guerras, assim como todas as revoluções e outros processos, não são iguais, têm características comuns, vamos talvez dizer assim, são de género comum e com diferenças específicas. Mas não deixa de ser curioso eu hoje estar mobilizado contra, por exemplo, a guerra na Ucrânia e participar de plataformas contra a guerra, estar contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, e também aos 16 anos ter sido um dos processos que me levou a me tornar um ativista político. Foi contra a guerra colonial, e a gente pintava abaixo a guerra colonial com marcadores nas casas de banho, fazíamos meetings, na altura chamava-se meetings, como este senhor enfiadas na cabeça, isto dentro dos liceus, não é? Normalmente os que iam palrar, os que iam discursar, faziam esses meetings fora do seu próprio liceu para não serem reconhecidos. E eu cheguei a fazer no Dom João de Castro, no Liceu Dom João de Castro. Tudo isto antes do 25 de Abril, não é? Punhamos as meias senhoras para deformar a cara e falávamos, subíamos para cima das mesas e dizíamos que éramos contra a guerra colonial, contra a incorporação no exército, e que era uma guerra infame, etc, etc, que Portugal havia de abandonar as colónias pelo direito à autodeterminação dos povos. Portanto, recordo perfeitamente que foi assim, a fugirmos no Dom João Castro, quando a polícia detectava estudantes a falar contra a guerra colonial, portanto, de imediato, portanto, procurava prender, não é? E, portanto, nós já estávamos a fugir, nós aniquilávamos os PBX, chamavam-se PBX, as centrais telefónicas que havia no interior dos liceus,
Portanto, havia maneira de nós atuarmos para impedir que o contacto com a polícia fosse rápido, para nos permitir falar em cima das mesas aos estudantes e esclarecer sobre a guerra, sobre a possibilidade de nós sermos incorporados no Exército. Eu, como tinha 16 anos, ainda não ia ser incorporado no Exército 2 anos depois. Felizmente não fui incorporado no Exército, como muitos outros um pouco mais velhos do que eu, porque deu-se o 25 de abril de 74. E o 25 de abril de 74 pôs um ponto final, ou pelo menos deu início a pôr um ponto final. Deu início não, deu continuidade, porque, digamos, a guerra já estava a decorrer há cerca de 12 anos e, portanto, já estava, digamos, militarmente, não estava a ser, para o nosso imperialismo enfraquecido da ditadura fascista, já estava, digamos, a tornar-se um beco sem saída, a razão pela qual o Spínola e outros se anteciparam, digamos, ao regime para tentar, portanto, evitar males maiores que acabaram por não conseguir evitar isto do ponto de vista deles. Bom, mas esse é o início do meu ativismo político. Aí eu não tinha, obviamente, aos 16 anos, ninguém tem uma formação política sólida, não é? Bom, pode ser que haja alguém que tenha sido mais precoce do que eu, e já tivesse, mas eu não sou presunçoso a esse ponto, né? Montes de coisas eu desconhecia. Comecei a conhecer no decorrer do processo revolucionário, aquilo que veio a ser conhecido como PREC, processo revolucionário em curso. Aí conhecia as diversas correntes políticas. No meu liceu atuavam as correntes que nós na altura chamávamos maoístas, que são os dois companheiros que precisamente me convidaram agora, do qual eu agradeço. Vejam como o mundo muda. Naquela altura era provavelmente possível que a gente se enfrentasse fisicamente nas assembleias, e hoje conseguimos atuar e trabalhar em unidade em muitos processos, não é? Eu conhecia as correntes maoístas, conhecia o EC naquela altura, que o Partido Comunista, portanto, é um dos partidos mais antigos e enraizados no país, que, portanto, tinha mais facilidade de intervir no conjunto dos liceus. Bom, e outras correntes que ainda não eram completamente emergentes. Assisti, inclusive, a partir de 1976, a uma coisa que não existia. Portanto, foi o ascenso de correntes ligadas ao CDS, do Freitas do Amaral, no interior dos próprios liceus. Depois de um período revolucionário muito intenso, começaram a surgir camadas estudantes, começaram a girar à direita, portanto, o processo não ter sido levado até o fim, a revolução não ter consumado uma transformação, digamos, mais revolucionária, inclusive, se quiséssemos, do que nós desejávamos, ainda que tivesse transformado qualitativamente o país, não é? É indubitável. E acho que ainda hoje, apesar de quase meio século depois de 25 de Abril, é indubitável que o nosso país mudou imenso para melhor, ainda que falta muita coisa para fazer, em relação ao período de quem viveu a ditadura. Eu só vivi de forma consciente a ditadura, sei lá, um ano e meio, mas deu para perceber que há uma diferença qualitativa entre viver-se em ditadura e inclusive a ditadura fascista, do que se viver em democracia burguesa, como nós dizemos, não é? O atual regime que nos governa. É uma diferença. Agora nós podemos estar aqui a conversar, podemos dizer mal do governo, podemos dizer mal da NATO, podemos dizer mal da Rússia que está a invadir a Ucrânia, não somos presos por isso, pelo menos por enquanto ainda não somos presos por isso. Né? Naquela altura a liberdade de expressão era completamente cerceada, os partidos políticos eram proibidos. Mas tudo aquilo que as pessoas estão aqui em cima a ouvir não é nenhuma novidade. Não é? Então foi um momento muito, muito profundo. Eu podia-vos contar inúmeros episódios, sei lá, quando nós sentíamos... Havia uma dura luta no processo revolucionário, inclusive com grupos de extrema-direita, não é? Preciso não esquecer, o MDLP, setores ligados ao Spínola, portanto, ataques às sedes dos partidos de esquerda, pancadaria, assassinatos, como foi o Padre Max e a moça estudante que acompanhava no carro na altura em que meteram uma bomba. Portanto, o PREC não foi só revolução, foi revolução e contra-revolução numa dura luta pelo desenlace da Revolução Portuguesa. Não é? A Revolução Portuguesa foi um processo muito forte. Eu acho que o PREC existiu. Para mim, aliás, o que me levou a manter-me, digamos, à esquerda e manter-me, digamos, sempre um quadro organizado, independentemente das pessoas que tenham divergências comigo, com os partidos a que eu estive ligado ou que estou ligado, etc. É inegável, no entanto, de que eu mantenho uma persistência de combate anticapitalista na nossa sociedade e sempre organizado, independentemente da força numérica e do peso eleitoral que alcançasse ou que deixasse alcançar. E uma das razões não é só a que vem dos livros, o que vem daquilo que eu li, do que é que os Marx escreveram, do que é que os Lenin escreveram,
do que é que fizeram. Não, advém de eu ter visto com os meus próprios olhos, não é? E não só para ter participado, isso para mim, mas como sei que eu digo que nasci uma segunda vez com o 25 de abril de 74. Para mim as revoluções não são, digamos, dos livros, ainda que também sejam dos livros. As revoluções são possíveis, há já uma camada muito larga, incluindo na esquerda, que não acredita que seja possível fazer revoluções, que haja revoluções, ou que as revoluções possam ser vitoriosas, que são muito moderadas, optam pelos partidos moderados, que conciliam com o regime, etc. Essas pessoas não acreditam, efetivamente, que seja possível fazer novas revoluções, ou uma revolução socialista, ou qualquer coisa desse género. Eu não faço parte desse clube, não é? Eu faço parte do clube que viveu intensamente uma revolução em que as revoluções são possíveis. Nós vivemos-las de perto. Até houve outras revoluções. Tudo revoluções inacabadas, obviamente, que eu não falo em revolução. Eu não confundo, pode haver aqui divergência, mas eu não confundo os processos objetivos com as direções que dirigem esses processos objetivos e que levam a encalhar essas revoluções, a abortar, a traí-las, se quiserem, a derrotá-las, se quiserem. Mas os processos objetivos são processos objetivos. Houve ocupações de terras, houve ocupações de liceus, houve nacionalização da banca, produto de plenários dos trabalhadores bancários. Portanto, não é por acaso que nós temos, ainda inclusive, hoje um dos processos mais avançados na banca, a CIBS, que toda a gente provavelmente não repara, aquilo que nós chamamos os multibancos, só foi possível, e só foi possível porque nós unificámos a banca, nós nacionalizámos o conjunto da banca e foi possível operacionalizar com um só cartão, a gente se dirigir a qualquer banco e movimentar. Uma coisa tão simples que existe, é produto indiretamente da nacionalização da banca em 1975. Isso é só um pequeno exemplo. Aliás, a burguesia portuguesa demorou décadas para recompor a sua estrutura económica, demorou décadas para recuperar todo o poder económico que tinha, do Jean Paul Limons, essa gente toda que fugiu do país. Décadas, os Estados tiveram sucessivos governos do PS e do PSD, tiveram que lhes conceder linhas de crédito de milhões para reconstruir os seus impérios, transformar aquilo que eram as indústrias químicas, lembra-se da Química Alta, depois transformar a CUF e transformar num setor agora ligado à saúde, já não ligado à indústria. Tudo isso levou décadas de recomposição, porque a nossa revolução foi muito profunda. No entanto, não foi uma revolução triunfante em todos os campos. Foi triunfante em alguns terrenos e foi derrotada noutros terrenos. Nesta reunião, não creio que nos interesse abordar a fundo os responsáveis, quer dizer, eu estou aberto a essa discussão, se quiserem, mas é uma coisa que nos levava horas. Mas houve responsáveis, obviamente, para mim há responsáveis, como há em qualquer outra revolução, não é? Ou outra revolução qualquer. Tudo tem direções, não há vazios na natureza nem na política. Portanto, os espaços são ocupados e essas pessoas passam a ser as direções dos processos. Portanto, a nossa revolução deu possibilidades intermináveis às forças de esquerda. Aliás, na minha opinião, as razões por qual os ventos agora sopram mais a favor da extrema-direita em Portugal, basta ver nas últimas eleições em janeiro deste ano, em que quem sai reforçado são duas organizações de extrema-direita que há cerca de 2, 3, 4 anos não tinham sequer deputados, e neste momento são as forças parlamentares muito fortes, que é o caso da Iniciativa Liberal, para mim é uma força de extrema-direita, a extrema-direita culta e a extrema-direita troliteira. É a maneira como eu trato o Chega e a Iniciativa Liberal. Mas essas duas forças políticas ultrapassaram no espaço nem chega a ser meio de ano, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Portanto, isto é uma coisa que, do ponto de vista da análise, é muito interessante. Isso, estamos a viver um outro período histórico, não é? No pós-25 de Abril, essas organizações eram aniquiladas, eram derrotadas eleitoralmente ou reduzidas à ínfima espécie. Portanto, e agora é ao contrário. Portanto, estão a ganhar muito peso. Ou seja, há uma insatisfação tremenda com o regime que, infelizmente, resultou do 25 de novembro de 75. Portanto, 25 de novembro de 75 interrompe o PREC. Derrota ao PREC, se vocês quiserem, não é? Não deve ser por acaso que algumas forças tendem, digamos, a confundir e a manipular a opinião pública, dizendo que o 25 de Abril é uma reafirmação o 25 de Novembro é uma reafirmação do 25 de Abril. Isso é tudo fantochada, não é? Portanto, o 25 de Novembro inaugura aquilo que é o regime que hoje nos dirige e que, em última instância, abriu portas à própria extrema-direita que existe hoje. Infelizmente, a esquerda, quem, digamos, largas camadas do povo português e da classe trabalhadora, das classes operárias, dos assalariados, como vocês quiserem chamar, classificar sociologicamente, deram sucessivas possibilidades, não só durante o PREC como depois do PREC. Digamos, houve aqui alguém
que foi responsável por vários desenlaces, a ponto de chegarmos ao ponto em que nos encontramos. Mas o PREC, a mim, marcou-me definitivamente. Portanto, continua a ser uma pessoa que preconiza, acha que é possível, que é indispensável e que é necessária uma nova evolução social. Desta vez, tão profunda e mais profunda do que foi o 25 de Abril, para evitar, digamos, males maiores. Ou seja, porque com isso termino, para dar espaço para vocês falarem. Mas é que tudo o que se combate hoje contra, digamos, a guerra, seja a guerra do Vietnã, desenvolvida pelo imperialismo norte-americano, quer a guerra da Rússia hoje contra a Ucrânia, que é uma guerra que tem algumas características imperialistas, como é evidente, de uma potência imperialista emergente e que, portanto, tem uma atitude de invasão. O que eles fazem é o que sempre fizeram todos os impérios, incluindo o Império Português, não é? Portanto, as questões que nós combatemos contra esse tipo de guerras, contra, digamos, os racismos, os machismos, portanto, a exploração do trabalho, a precariedade crónica e, digamos, estrutural da atual sociedade, são males endémicos da sociedade capitalista. Ou seja, se não se destruir o sistema capitalista e substituir por um outro sistema, já nem lhe ponho nomes, um outro sistema humano ao serviço digamos, das classes exploradas, das classes oprimidas, dos trabalhadores, da larga camada da população assalariada. Não se construir um outro sistema, nós vamos continuar a assistir aos cenários de hoje e piores. Acho que a guerra da Ucrânia abre uma nova situação que provavelmente eu mesmo não pensaria que há 10 anos atrás pudéssemos dizer que pode haver males maiores. Pode-se repetir cenários semelhantes ao da Segunda Guerra Mundial, que era uma coisa que parecia afastada de vez e não. Hoje é uma coisa, lamentavelmente, possível. O que é uma tragédia, porque provavelmente a próxima guerra poderá ter contornos nucleares. Isso é uma catástrofe monumental. Por isso eu vejo com muita apreensão. Espero que hoje, apesar do Macron ser execrável, mas eu espero que hoje a Le Pen não ganhe. Em França, só para vocês terem uma ideia, estão a imaginar um país central na Europa como a França, com uma fascista daquelas à frente do poder, com uma guerra ali ao lado. Quer dizer, não se sabe para onde poderá evoluir as coisas, é extremamente grave. Portanto, a necessidade de um movimento anticapitalista, um movimento a favor de um novo PREC, é indispensável, na minha opinião. E eu acho que isso tudo é muito difícil, mas que é possível. E se houver pessoas determinadas a tal, a luta pela transformação social é uma luta para várias gerações, não uma corrida de 100 metros. Portanto, eu diria que era mais aquelas provas estafetas em que as gerações vão passando o testemunho para outras, não é? Até que alguma geração consiga reproduzir a revolução que o Lenin fez em 1917, porque já houve outras, mas não tinham era Lenins à frente, não tinham revolucionários, digamos, determinados a levá-las até ao fim, não é? Queria-te perguntar concretamente, justamente da tua experiência concreta como militante, jovem militante, estudante no Liceu da Amadora. Conta-nos mais dessa tua vivência, porque essa é a parte que nos dá verdadeiramente a imagem de como é que a revolução atinge setores como esses dos jovens estudantes que estão praticamente a sair da adolescência, ainda não são adultos, mas que se confrontam com uma situação que os transcende e que os faz agir. Então, conta-nos como foi. É uma boa pergunta. Olha, eu vou-te recordar, eu quando fui para o liceu no dia 25 de Abril, a minha mãe tentou evitar. Eu lembro-me que no decorrer desse dia, dos outros dias seguintes, nós subíamos para cima daquilo que são hoje. Ainda lá está, o Liceu da Amadora ainda lá está, hoje chama-se Escola Secundária da Amadora. De vez em quando eu vou lá ao liceu até para visitar. Não, tinha uma guarita de entrada onde havia eu subia lá para cima, na altura já era um ativista reconhecido do liceu, devido à luta antifascista que decorria no decorrer dos movimentos contra a guerra colonial. Eu subia para cima dessa, não é uma guarita, mas era onde o segurança estava, e com megafones nós falávamos aos estudantes a dizer que havia que expulsar o reitor, que havia que haver assembleias. As assembleias eram tão participadas. Aquele liceu tinha uma deformação, não havia muitos liceus, ainda não tinha-se dado a massificação escolar que se dá hoje. Então o Liceu da Amadora tinha uma deformação, era considerado na altura até um dos maiores liceus da Europa, devido ao parque escolar que existia no país. Então nós tínhamos 3 turnos a funcionar em simultâneo e havia 5.000 estudantes daquele liceu. Eu fui o primeiro presidente da associação, a única vez em que eu fui presidente de uma associação de estudantes em algum lado. Foi presidente de um liceu que tinha 5.000 estudantes, tinha 3 turnos, manhã, tarde e à noite, em permanência, portanto, para albergar tanta gente, porque não havia muitos liceus. Os outros
foram sendo abertos sucessivamente. Então, por exemplo, as Assembleias de Estudantes, para vocês terem uma ideia, eram tão participadas, chegavam a ter 1.500 estudantes dentro do chamado polivalente. Vocês estão a ver, então, quando se votava, portanto, as pessoas falavam livremente, as diferentes correntes políticas afirmavam-se, inclusive, hoje há um grande combate contra o partidarismo. Uma pessoa hoje que se diga que é militante do partido é capaz de ser empurrado para fora de uma manifestação ou de uma assembleia. Hoje as pessoas têm que se disfarçar de que não são de partidos ou que são antipartidários, porque hoje o movimento antipartidário é mais forte do que o movimento de se organizar. Naquela altura, não. Uma pessoa que fosse da ASJ, que era a minha corrente de juventude, ou fosse da UEC, ou fosse do movimento do MAES, ligado aos MOIT, falava livremente, apresentava as suas propostas. Só para vocês terem uma ideia, como era 1.500 estudantes, era impossível contar as votações das moções. Quem é que votava a favor de haver greve, de ir em manifestação para Lisboa para combater por isto, ou contra os exames? Na altura deu-se uma grande discussão sobre o acesso à universidade, com que média é que estava o acesso à universidade, etc. Nós inventámos uma maneira de contar os votos que era muito engraçada, que era punhamos piquetes à porta das duas portas de acesso ao polivalente. Parece que estou a ver um quadrado que e tinha duas portas de acesso. Nós punhamos 4 alunos, 2 em cada porta, e contava um por um. Quem vota na moção A sai pela porta do lado esquerdo. Quem vota pela moção B sai pela porta do lado direito. Portanto, as pessoas saíam e contava-se um a um, depois voltavam a entrar para dentro da própria sala, é? Para reagrupar esses 1.000 e tal. Imagina, durante horas de debate, não é? Era uma coisa inacreditável. Chegámos a fazer, por exemplo, quando nós sentíamos que havia grupos de extrema-direita que estavam a atuar noutros liceus, nós recebíamos contactos. Eu lembro-me que eu tinha, digamos, o poder de dar 3 toques, chamavam-se os toques, vocês sabem os toques dos intervalos, normalmente só os contínuos ligados à gestão da escola é que dão os toques para os intervalos. Eu tinha a chave dos toques e quando eu dava 3 toques, os estudantes sabiam que era, digamos, uma espécie de instrução da Associação de Estudantes. Eu dava 3 toques e os alunos saíam automaticamente das aulas. Nós saímos do liceu em manifestação, apanhávamos o comboio, não comprávamos nenhum bilhete no comboio, ou seja, nós estávamos a compra dos bilhetes, entrávamos no comboio, saíamos em Cruz da Pedra, ainda me lembro da estação de Cruz da Pedra, para irmos nos juntar aos estudantes do Liceu Dom Pedro V, para depois então fazermos as manifestações contra a direita, ou as manifestações que era pela o acesso à universidade com média de 10 e não com média de 14, que era aquilo que na altura os governos de então, provisórios, pretendiam implantar. Curioso que chamavam os credistas. Então, olha outro aspecto interessante. Chamavam os credistas às correntes, como a minha, ao qual eu estava ligado, que defendiam o acesso à universidade desde que as pessoas completassem positivamente o secundário, não é? Ou seja, que tivessem 10. Portanto, isso era considerado uma mediocridade, nivelar por baixo, etc. Hoje toda a gente sabe que se entra em universidades, nas universidades privadas em particular, até com notas negativas. Portanto, eles fazem um simulacro de uma prova. Eu tenho colegas meus que entraram, portanto, colegas meus, quer dizer, amigos meus que eu conheci, que entraram em universidades particulares sem nunca terem feito o secundário ou fazendo um teste da treta dentro dessas escolas, eu não vou nomear nomes para não criar confusão, é que hoje é mais fácil entrar numa universidade, desde que ela seja privada e que se pague, portanto os critérios que chamavam pedagógicos, de excelência, etc., caiu tudo por terra aos interesses dos senhores que são donos das universidades. Portanto, lembro-me também das manifestações contra a guerra colonial em Lisboa, em que nós agrupávamos e gritávamos nem um só soldado para as colónias. Portanto, uma das assembleias foi o que me marcou mais. Havia uma democracia direta muito grande, portanto, uma grande liberdade de expressão. Havia muita luta pelas diferentes correntes, evidentemente. As primeiras lutas era pela ordem dos trabalhos, era por quem dirigia as mesas das reuniões, coisas desse. Também havia muito sectarismo, obviamente. Havia muito a acirrar, porque a maior parte das lideranças eram tudo também muito inexperientes. Estão a ver jovens como eu com 16 anos e outros 16, 17, que aos 18 já se entrava na universidade. Portanto, era gente com muito pouca experiência de vida política. Portanto, estava tudo à flor da pele, não é? Portanto, cometeram-se eventualmente muitos erros naquela altura. Mas a verdade é que a revolução foi muito profunda. Nas fábricas ao lado, eu era da Amadora, aquilo ainda era um parque industrial muito forte, havia a Cometa, onde se perdia aço, que era ao lado da própria Serafama. Eu me lembro das manifestações dos operários, era uma coisa impressionante, não é? Até me lembro da manifestação, quando nós fomos solidários, na altura era muito fácil mobilizar os estudantes em solidariedade com as manifestações operárias, não é?
quando a Lisnave marchou sobre Lisboa, em que vieram 5.000 operários de fato macaco. Portanto, lembro-me de subirem a Infante Santo, aquilo quase que fazia tremer o chão. Portanto, tinha um impacto tremendo nas nossas sociedades, da altura, diversos setores sociais. Portanto, foi um movimento, de facto, muito profundo. Lembro-me também, quando se deu os golpes militares do 28 de setembro e do 11 de março, portanto, a passagem momentaneamente à clandestinidade, ou então sair às ruas para ir aos piquetes que estavam a vigiar os carros para saber se transportavam armas. Nós temos que viver isso tudo muito intensamente. Lembro-me de haver operários da Serefam dizendo que tinham armas escondidas dentro dos cacifos, caso fossem necessárias serem utilizados. Portanto, não vou nomear quem, nem as correntes, mas lembro-me de que isso existiu naquela altura, porque os golpes militares de extrema-direita eram golpes militares muito perigosos. Eu lembro-me que na altura, a nossa revolução foi em 74, mas hoje deve-se recordar do golpe militar do Pinochet em 1973, que deu um banho de sangue no Chile, não é? E, portanto, ora bem, o Spínola montou 2 golpes militares. É curioso o Marcelo Rebelo de Sousa agora andar a querer condecorar, não é? Portanto, e então havia reações dos movimentos populares, inclusive no sentido de certo armamento, não é? Portanto, essas são coisas que eu vivi de perto e que foram tantas experiências esquecíveis mesmo. Marcaram para o resto da minha vida política. A Amadora, para além de ser uma zona de concentração operária, também era uma zona em que se concentrava a população pobre, a zona em que barracos de construção clandestina, semi-clandestina, foi onde começou a nascer os chamados bairros de dormitório. Portanto, é que eram construídas casas sem estarem ligadas a redes de esgotos, de gás, de eletricidade e essa coisa toda. E isso deu origem a um movimento de moradores bastante importante. Da tua experiência, essa luta, de memória é que guardas? Caso é muito interessante essa tua pergunta, porque efetivamente também vivi esse processo. Eu morava, e os meus pais, entretanto, já faleceram. Foram quando o meu pai foi trabalhar para a Serefam. Como nós éramos uma família de 5 pessoas, 3 filhos, portanto, ele comprou uma casa na Reboleira. Portanto, eu vivi na Reboleira durante muitos anos, não é? Aliás, fui candidato pelo próprio Bloco e por outras forças, pelo MAD, etc., à Câmara da Amadora, porque tenho uma história toda ligada à Amadora. A questão dos moradores, eu recordo que houve um prédio que estava inacabado, ou melhor, estava acabado, mas as casas eram muito caras, preocupadas pelas populações pobres, viviam em barracas, havia muitas barracas ali perto, que fica ainda hoje, o prédio ainda lá está, depois foi acabado, depois, portanto, as pessoas ocuparam as casas, umas ainda ficaram com as casas, outras tiveram que desocupar, outras compraram, depois num processo de retrocesso da própria evolução, mas fica mesmo em frente ao centro de saúde da Amadora, junto à estação de comboio. Ainda hoje lá está o edifício, com as cores que eu conheci, amarelo, fora, agora dá lá um pingo doce pequenito ali no meio. Portanto, esse prédio foi ocupado pelas pessoas, não é? Outra coisa interessante na altura, esse prédio foram vários, não é? Mas outra coisa interessante foi, havia processos de alfabetização muito grandes, não é? Havia vários grupos de jovens e de professores que se deslocavam aos bairros de Lata e outros setores mais pobres para fazer portanto, o analfabetismo em Portugal naquela altura era muito grande, eram 30% da população, eram quase 3 milhões de pessoas que eram analfabetas. E, portanto, houve um programa de alfabetização também muito grande. Não é? Portanto, a ocupação de casas foi um movimento. Havia comissões de moradores muito fortes, como havia comissões de trabalhadores, não é? Havia comissões de moradores na Amadora que duraram ainda durante vários anos. Não é? Só com o retrocesso da Revolução Portuguesa, não é? Com a sua interrupção, é que elas começaram a sair de cena e hoje já não restam. Não é? Da mesma maneira que a Serefam foi transformada numa estação de metro e a Cometno desapareceu e foi transformada num crescente de dormitório, digamos, mais uns quantos prédios que foram construídos no espaço. Quer dizer, se vejam algo da Cometno, que é conhecida como a Fábrica da Cultura, que a Câmara da Amadora adquiriu uma parte da antiga Cometno para manter alguma memória desse período da Revolução Portuguesa. Mas sim, havia, portanto, lutas pelas casas,
por rendas mais acessíveis para as pessoas foram resilientes, não foi só na Amadora, foi em toda Lisboa. Nós, uma primeira sede da minha organização, na Avenida da República, em Lisboa, era de um caso de um fascista italiano, uma moradia, hoje já não é, que foi abatido e foi construído um grande edifício que vai valer milhões ali junto à Saldanha, mas tivemos aquela sede ocupada durante ainda uns anos, não é? Mas na Amadora, sim, houve esse processo também de criação de comissões de moradores por tudo quanto era bairros pobres, não é? Eu estava num dos bairros mais emblemáticos, digamos, em que havia muitas dificuldades, chamada Reboleira, digamos assim, era de apartamentos, de pequenos apartamentos, de baixas, era para acolher toda aquela migração do interior do Alentejo que vinha trabalhar para as fábricas, os camponeses que foram transformados em operários que foram trabalhar para dentro das fábricas. E por isso a Amadora se transformou no território mais pequeno da área da Grande Lisboa. A cidade da Amadora tem um território mais pequeno na área de Lisboa e, simultaneamente, é a cidade com maior densidade populacional. Tem perto de 200 mil pessoas num espaço territorial. Portanto, foi uma desgraça, inclusive, as gestões, logo para começar, as gestões do Partido Comunista nas primeiras câmaras. Aquilo passou a Câmara da Amadora, porque anteriormente pertencia ainda a Oeiras, portanto, aquela zona do território, se quiser. Quando passou a Câmara da Amadora, foi dirigida durante uns 20 anos pelo Partido Comunista, mas o Partido Comunista não travou essa especulação imobiliária. Portanto, ajudou em parte algumas comissões de moradores, a alguns setores, provavelmente mais próximos deles, a conseguirem adquirir casas a melhor preço. À medida que a redução foi reduzido, entregaram aquilo à construção civil. Hoje é um dormitório completo, tem pouca vida social, tem poucos espaços verdes, porque foi mal gerida daí para a frente. Assim, eu quando rebenta o 25 de Abril, como já vos disse no início, eu tinha 16 anos, o que é que eu era? Sim, fazia a contestação à guerra colonial, não é? Mas ainda estava longe de ser o militante político que eu me transformei após o 25 de Abril. Eu era essencialmente um estudante que frequentava as aulas, não era propriamente, não convém inventar realidades que não era dos estudantes mais aplicados, que o que eu gostava mesmo era de desporto. Eu era atleta de judo de alta competição. Portanto, e fazia judo na Associação Académica da Amadora durante muitos anos. Inclusive, com essa idade, eu cheguei a ser, nos parques, campeonatos que havia, cheguei a ser por 2 vezes campeão nacional de judo no meu peso. Portanto, eu era muito apaixonado por desporto e muito apaixonado pelo judo em particular. A minha mãe, nesse aspecto, a minha mãe que só tinha a 4ª classe, como se dizia antigamente, não é? Mas tinha, portanto, alguns conhecimentos e sabia que, digamos, o exercício físico, ou a ginástica, ou o desporto que fazia muito bem, e meteu-nos muito cedo na prática, quer de ginástica, quer na Associação Académica da Amadora, e depois, quando faltou um professor de Educação Física, a minha mãe obrigou a coletividade a aceitar os 3 filhos dela no judo. Aliás, o meu irmão mais novo, ainda hoje, é árbitro internacional, treinador de atletas olímpicos. Ele é que levou o judo com paixão de todos, e também era minha, só que ele levou até ao fim. Ele ainda hoje é treinador de judo, com 61 anos, era mais do que eu. Foi treinador de atletas olímpicos, é árbitro internacional muito prestigiado, portanto, porque eu comecei a fazer judo com 10 anos, ele começou a fazer com 6. Então, eu era muito, a minha vida, eu ia para a escola e à noite, ou ao final da tarde, eu ia para a Associação Académica da Amadora para praticar desporto, né? Praticar para a judo. Depois começou, durante o PREC, começou a ser incompatível, porque eu fazia muita atividade política e faltava muitos treinos, e já não tinha os mesmos resultados em competição. Portanto, de facto, o desporto de alta competição requer e a coisa começava já, digamos, a se tornar muito forte, não é? Não dava, eu treinava 3 vezes por semana, mas hoje os atletas treinam 2 vezes por dia, já não é todos os dias, seja no futebol, seja no judo, que se quer levar a sério essas modalidades em termos de competições internacionais, etc. E eu, quando comecei a fazer atividade política, faltava e já não ia a todos os treinos e comecei a ter que tomar uma decisão. E a decisão que eu tomei foi abandonar a prática do judo, porque não era compatível com a atividade política, pelo menos ao nível ao qual eu já estava empenhado. Estava muito empenhado. Digamos, até hoje tenho uma certa nostalgia por isso.
Ainda hoje eu corro, procuro fazer desporto, gosto muito de desporto e corro. Tinha muita paixão, mas tive que optar. E então interrompi a prática desportiva para me dedicar somente à atividade política, à construção de uma organização revolucionária, intervir eu cheguei os meus pais iam de férias, fazer campismo, o máximo que eles conseguiam na altura, chegaram a ir a fazermos campismo no Inatel, na costa da Caparica, para vocês terem uma ideia. Uma praia que praticamente já desapareceu, a subida das águas do mar, não é? Eu lembro-me daquela praia ser gigantesca. E nós íamos fazer campismo para lá. Eu lembro-me no verão quente de 75, aí os meus pais optaram por fazer uma viagem maior de carro, levar 3 filhos e tendas em cima do carro para Fuengirola, no sul de Espanha. Tinha ouvido falar que ali também havia umas boas praias e não sei quanto. E eu não sei como é que os meus pais autorizaram, mas eu cheguei a sair de Fuengirola com o meu irmão mais velho, que andávamos dois envolvidos na atividade política, a pé e transportes e à boleia. Havia fronteiras, atenção, passaportes e coisas desse género. Tive que passar ali a Ayamonte e dormir em bancos de jardim para vir a reuniões e a cursos de formação no verão de 75. Isso é uma coisa muito curiosa. Portanto, o empenho era de tal ordem que abandonei a atividade esportiva e vinha no outro dia com o meu irmão mais velho, que hoje não faz atividade política nenhuma, é professor universitário, só está dedicado à carreira académica. Mas no outro dia ele escreveu-me umas mensagens no WhatsApp, hoje as pessoas falam mais pelo WhatsApp do que falam ao vivo. Lembras-te quando a gente veio de Espanha em 1975? Eu disse, lembro-me perfeitamente como se fosse hoje. Portanto, para vir a curso de formação política em pleno verão quente, aqui sim em Portugal, ainda antes do 25 de novembro, porque 25 de novembro foi em novembro. Portanto, eu estou-me a referir a agosto de 75. Portanto, e lembro-me também uma outra coisa curiosa, António, que foi que quando eu completei aquilo que nós chamamos hoje o secundário, rebentou uma greve contra, em 77, se eu não estou em erro, contra o governo do Mário Soares. Já não sei se era o governo do Mário Soares em que ele faz uma coligação com o CDS, que é uma coisa absolutamente absurda. Mas lembro que o Mário Soares, num dos primeiros governos, no primeiro governo, ele resolveu reintegrar os professores saneados na Universidade de Coimbra. E havia um ministro chamado Souto Maior Cardia. E eu estava no secundário e eu fui enviado pela minha organização para Coimbra para apoiar essa luta, ver o que a gente fazia. Portanto, eu, em 77, 74 mais 3, 19 anos tinha eu. Tinha 19 anos quando eu fui enviado para Coimbra. Eu dormia no chão nas repúblicas, alimentava-me da venda de jornais políticos da nossa organização nas cantinas. Eu lembro-me das assembleias estudantes, das chamadas assembleias magnas em Coimbra, de milhares de estudantes, porque houve uma associação académica de Coimbra nessa altura, que era muito combativa. Eram 3 tipos que eram independentes. Lembro-me perfeitamente que eram 2 ex-trotskistas e um ex-maoísta. Não me lembro do nome de alguns deles, mas que dirigiam uma ação académica muito combativa, que lançaram uma greve geral contra o Mário Soares, contra a reintegração dos professores saneados. Uma causa política, nem sequer as reivindicações não era por saídas profissionais, médias, não. Era contra a reintegração de professores fascistas. Se lançou uma greve geral muito forte. E eu fui enviado, estava naquilo que se chamava-se, como é que se chama? Propedêutico. Não sei se o Estado, para adiar a entrada na universidade, da malta que saía dos liceus, inventou o chamado ano propedêutico. E como o ano propedêutico era uma treta, o meu ano propedêutico foi ir para Coimbra participar nas manifestações e nas assembleias dos estudantes de Coimbra, não sendo estudante de Coimbra, e dialogar, conversar, tentar ganhar, inclusive, alguns dos dirigentes. Lembro-me de um que chamava-se Ventura, era um grande dirigente dessa Associação Académica de Coimbra, que eu nunca mais voltei a encontrar, desejaria voltar-me a encontrar com ele. Portanto, foi uma das primeiras manifestações de estudantes em 77, imaginem, contra o governo do Mário Soares. O Mário Soares já estava a iniciar um processo de contra-revolução lenta, digamos assim, de reação, já estava a querer agradar a vários setores da nossa cidade. Portanto, vejo que, apesar de ser estudante do liceu, eu ainda andava, digamos, para Coimbra e cheguei a ir para o Porto também, portanto, fazer ativismo político também no Porto, um pouquinho mais tarde, mas em 91, entre 91 e 93, que foi o primeiro ano de faculdade que eu fiz. Eu fui adiante sempre pelos estudos, por causa da minha paixão. Ou seja, a paixão pela atividade política, a paixão pelo processo revolucionário, substituiu a minha paixão pelo desporto. Ela está cá dentro de mim, mas não pude exercê-la com aquela entrega. Não se pode coabitar. Essas duas coisas são muito difíceis de fazer. Essas ou outras
quando está verdadeiramente empenhado num processo revolucionário, é sim ou só. Então a minha pergunta no fundo, acaba por ser um exercício especulativo. Na opinião do Gil Garcia, tendo em conta a conjuntura internacional, a correlação de forças no PREC, que cenários alternativos de desenlace poderiam acontecer, na sua opinião? Pedro, essa pergunta é muito boa, é uma pergunta tramada, porque desafia-nos todos às diferentes interpretações do processo, às diferentes teorias, etc. Por exemplo, o meu pai era da área do Partido Comunista, não era militante, mas era eleitor. O meu pai era de Alcântara, como eu vos disse, trabalhava nessa fábrica, foi deslocado para Angola, para trabalhar depois na construção naval, mas o meu pai era de Alcântara, o meu pai era inclusive da rua onde foi assassinado o Dias Coelho, do Partido Comunista, antes do 5 de Abril, para teres uma ideia. São nomes que não me saem da cabeça, até porque eu estava lá porque apareceram não há muito tempo, não é? Os meus pais. E, bom, então o processo, por exemplo, 25 de Abril, para mim tem responsáveis. O Partido Comunista tinha uma tese, eu fui sempre um revolucionário à esquerda. Porquê que eu nunca fui do Partido Comunista? Primeiro, sempre discordei dos regimes de Partido Único do Leste. Eu, como jovem, acho que creio que esse assunto, inclusive, é o que também marca a juventude de hoje. Se bem que com outros contornos perigosos, coisas as pessoas aderem mais facilmente à NATO devido à invasão da Rússia. Comigo não nos convenciam, porque nessa altura a gente assistia à invasão do Vietnã, ao golpe militar do Pinochet no Chile, etc. Mas o partidista tinha uma teoria porque é que se perdeu a revolução, que era que não havia condições objetivas. Essa é a teoria que eles têm. Falares com algum dirigente do Partido Comunista, presumo que é isso que ele diz. Não havia condições objetivas, a culpa era do Mário Soares e, portanto, não se pode levar a revolução até ao fim. Essa é a teoria. Eu estou em desacordo completo dessa teoria. Portanto, eu acho que o Cunhal e a direção do Partido Comunista fez tudo ao contrário do que fizeram os dirigentes bolcheviques na Revolução de 1917. Tudo ao contrário. O que é engraçado é que a Revolução Portuguesa teve, em alguns aspectos, características comuns à Revolução Russa. Por exemplo, tiveram um exército destruído, o nosso exército destruído. O exército é a coluna vertebral do sustentáculo do Estado. Qualquer Estado. Portanto, por isso é que existe exército. Nos Estados burgueses, inclusive. São, em última instância, podem estar calados durante muito tempo, mas são uma instituição que, no momento de algum problema sério, que intervém. Bom, o nosso exército, produto de ter sido derrotado na Guerra Colonial, ou produto do 25 de Abril, estava, como vocês sabem, havia SUVs dentro do exército. Alguns dirigidos por trotskistas. Os já não são, sequer, são jornalistas, eu conheço-os, não é? Portanto, os SUV eram os Soldados Unidos Vencerão. Portanto, havia o próprio Major Tomé, da área da UDP, era um dos digamos, à esquerda que existia dentro do exército. Portanto, era um exército que não obedecia a ordens superiores. Portanto, estava meio destruído. Como o exército russo estava por causa da guerra de 14-18. Uma das características. Outra é que era uma revolução com uma dinâmica que poderia levar eu ia dizer dinâmica socialista, ou seja, a nossa revolução colocou a reforma agrária, o problema que se confrontou a Revolução Russa, não por acaso que uma das palavras de ordem da Revolução Russa era terra, pão, paz e terra, cai Portugal, a reforma agrária, porque tínhamos grandes latifúndios no Alentejo, outras características semelhantes. Digamos, ou seja, havia que colocar as tarefas socialistas em prática. Digamos. Aliás, de certa maneira, o povo português estava a fazê-lo. Ocupação de terras, ocupação de fábricas, exigir as nacionalizações dos setores estratégicos, tudo isso foi colocado no terreno. Diga-se passagem que, em alguns casos, o próprio Partido já tentou travar. O caso da reforma agrária, por exemplo, eu lembro-me que os governos de Vasconcelos, nos decretos de lei, sempre diziam assim: aceitamos esta, vamos imaginar a ocupação que ocorreu, a fundação de uma determinada cooperativa, mas esta é a última e não pode haver mais nenhuma. Coisas assim desse género. Tentaram limitar ao máximo. O Cunhal estava exilado, regressou a Portugal, o Lenin estava exilado, regressou à Rússia. O que é que eles fizeram? No outro dia eu recordei isso a um ativista da Juventude Comunista de hoje, disse assim: o Cunhal participou num governo comunista sem paz, também num governo com o Mário Soares e com o Sá Carneiro, do PSD. Este era um governo provisório em que o próprio Cunhal aceitou ser ministro sem pasta. Tudo ao contrário do que Lenin fez. Lenin, quando chegou à Rússia, recusou-se a integrar o governo provisório e combateu uma ala do Partido Bolchevique, que era o Stalin e o Kamenev, que eram a favor de uma aliança com os mencheviques e os socialistas revolucionários. E, portanto, o Lenin defendeu todo o poder aos soviets em abril, contra uma ala do próprio partido.
tinha uma outra política, produto de várias discussões e visões teóricas que herdaram do passado e que não adequaram rapidamente, era mais rápido, digamos, a ver as situações concretas, como ele dizia. Aqui em Portugal fizeram tudo ao contrário. Portanto, fizeram governos com setores de direita, criaram os governos provisórios, não prepararam nenhuma. Ao contrário, isto dizia, a luta pelo poder do Partido Comunista não era uma luta por triunfar a Revolução Social, era uma luta para o domínio do aparelho político, militar, digamos assim, o aparelho de Estado. Talvez aproximarem-se de regimes que eu diria mais bonapartistas, mais parecidos com os regimes de leste, não sei, em que o Partido Comunista, digamos, teria um poder ditatorial a partir de si muito grande, não é? Repara que eles empurravam para fora da própria CGTP as correntes que se opunham na altura, portanto, era um setor muito ao modelo stalinista. Bom, portanto, na minha opinião, eles não são os únicos responsáveis. Aquilo havia uma espécie de divisão de tarefas entre o Partido Comunista no terreno e o Partido Socialista no governo. É claro, evidentemente, quem fazia as leis anti-operárias, eu lembro-me da lei dos contratos a prazo, foi o Mário Soares que a criou, não é? Bem, hoje as leis são ainda pior do que a lei do contrato a prazo, digamos assim, não é? Isso é uma coisa, por acaso, interessante. Mas as primeiras leis que começavam a dar início à precarização do trabalho eram lançadas pelos governos de Mário Soares, a legislação a partir de maiorias do PS no Parlamento. Ele chegou a fazer um governo com o CDS, como eu já referi. Portanto, o PS fazia legislação contra-revolucionária a partir do governo. Mas quem a permitia ela ser aplicada era o Partido Comunista do terreno. O Partido Comunista tinha uma arte que ainda mantém hoje, que eu acho verdadeiramente incrível, mas é uma arte de facto. Pá. É passar assim, é permitir que tudo o que está errado seja feito, parecendo que eles estão contra e que lutam contra. E às vezes até lutam contra, fazem as manifestações, mas na essência permite que elas sejam aplicadas. Por exemplo, na Sarefam, na fábrica do meu pai, eles eram contra o fecho da empresa, mas nunca levaram uma luta até ao fim, nunca unificaram as empresas que estavam ameaçadas de serem encerradas, nunca produziam, digamos, as greves gerais que eram necessárias, as manifestações unificadas, deixavam as lutas manterem-se divididas uma por uma e elas eram sendo derrotadas uma a uma. E eles parecendo que eram contra. Eles diziam que a culpa era das próprias pessoas. Não queriam fazer lutas mais duras. A culpa não era deles. Eles dirigiam sindicatos, dirigiam comissões de trabalhadores, tinham um apoio de massas impressionante. Mas depois eles diziam que a culpa era das próprias pessoas. E é engraçado porque há próprias pessoas que acham que a culpa é dos seus colegas de trabalho. Não é da direção que dirige os processos. É muito comum a gente assistir a essa discussão fratricida. Para mim, a Revolução Portuguesa perdeu-se porque as lideranças não tiveram a altura do desafio. Não quiseram construir socialismo nenhum. Quer dizer, puseram na Constituição, repara, o peso da Revolução ou do PREC era tão grande que até o Sá Carneiro teve que votar, menos o Freitas do Amaral, tiveram que votar e escrever no artigo 1 que o país caminhava para um socialismo, digamos assim. Era pura retórica, eram palavras escritas num papel, que refletiam um movimento profundo por baixo. Mas evidentemente que ninguém aplicou, nem queria aplicar. Ao Partido Socialista, na minha leitura, coube-lhe o papel, digamos, de contra-revolução legislativa, se quiser. Mas o Partido Socialista não tinha condições de aplicar aquelas orientações do terreno, porque nunca foi um partido enraizado dentro da classe trabalhadora. Propriamente dito, era um partido eleitoral, do modelo social-democrata dos alemães, portanto, eleitoral, do Filipe González em Espanha. Eles diziam que preferiam 5 minutos de televisão do que terem 5.000 militantes. Portanto, era um partido para eleições, para ter muitos deputados, etc. Não era porque eles não tinham... O Mário Soares chegou a dizer, bom, o socialismo agora tem que ficar na gaveta. É a famosa frase, o socialismo está na gaveta. Portanto, tudo isso... Nesse aspecto, o Mário Soares até era mais honesto, porque o Cunhal nunca disse que ia meter lá o projeto dele de revolução na gaveta, não é? Aplicavam fingindo que era a favor da própria... É muito difícil falar com os comunistas sobre isso, porque eu sei que há comunistas verdadeiramente revolucionários, na base partidista, eu tenho muito respeito por eles. Agora, as lideranças do Partido Comunista nunca quiseram fazer revolução nenhuma, pá. Tiveram uma oportunidade nas mãos, fizeram tudo o contrário do que fizeram os bolcheviques em 1907 e perdemos mesmo essa revolução. E isso fez atrasar a roda da história, não foi só em Portugal, na Europa. E essa é que é a tragédia. Se estamos a viver estas situações, muito se deve também a isso, não é? Porque aqui houve uma revolução social nas ruas, mal dirigida, que acabou cedo demais, mas existiu. Isso é inegável. Não se pode dizer que não tenha existido. Este povo fez uma revolução tremenda, inacabada. Agora, temos que, mais dia, menos dia, não sei se é na minha geração, se é noutra,
provavelmente é noutra, tem que se fazer novas revoluções, porque se não fizermos novas revoluções, estamos condenados a assistir a tragédias humanas nem hoje estamos a viver. Portanto, a tarefa para hoje, para mim, é construir novas alternativas. Construir novas alternativas. A luta é uma luta constante por construir novas alternativas. O Lenin era uma minoria na corrente social-democrata no século XIX. Final do século XIX, no início do século XX, ele era uma minoria. Não sei se recordam. Eu, no outro dia, sugeria uns tipos da minha área, devíamos fazer um Zimmerwald 2. Conferência de Zimmerwald 2 e provavelmente em Zimmerwald também, que é uma cidade na Suíça. Em Zimmerwald que uns poucos internacionalistas, muito pouquinhos, se reuniram, pertenciam à corrente chamada social-democrata, não é? O Partido Russo chamava-se Partido Operário Social-Democrata Russo. E os tipos reuniram-se para se demarcar da Segunda Internacional. Tinham aprovado a guerra imperialista, precisamente, e créditos para essa guerra. E foi aí que eles construíram uma alternativa que ia dirigir uma revolução. Eu acho que ainda que seja tremendamente difícil, mas é esse o desafio que está diante das novas gerações. Agora, claro, temos outras dificuldades, não é? Cada situação tem novas dificuldades. É que há, de facto, muita gente que não acredita em revoluções, está muito desiludida com a esquerda. Há os estudantes. Eu hoje entro na minha faculdade, onde recortámos ainda números quadros para aquilo que é o MAS hoje, só para teres uma ideia. A situação é completamente diferente. Nas faculdades, os estudantes que são mais mobilizados estão pela iniciativa liberal, o Chega, etc. Não é? Também há pela esquerda, mas são poucos, apesar de haver algumas movimentações, mas tratado hoje não se radicaliza à esquerda. Infelizmente está radicalizada à direita. Há uma polarização, se pode disputar. Há também correntes antifascistas jovens, mobilizam, minoritários, mas importantes, mas digamos, os mais significativos são pela direita, não é? O que é muito preocupante. Dificulta a tarefa de acumular forças. Para já não falar no próprio movimento operário. Dentro do próprio movimento operário, eu tenho pessoas que trabalham, tenho camaradas, inclusive, sem ser ao MAS, hoje não estão no MAS, mas que são operários, por exemplo, da Auto Europa, do qual eu mantenho boas relações pessoais. Chega a ter força dentro de fábricas, como o Bolsonaro tem no Brasil, como a Le Pen tem em França, capitalizou setores operários. É um assunto muito sério, devido à falência das diferentes correntes de esquerda durante 4 longas décadas. São responsáveis por as novas gerações. Não vamos dizer que esta geração é estúpida e não sei o quê, que é por causa da internet e do Facebook ou do Instagram, eu não sei quantos, não é? O problema é que as pessoas quer dizer, não sei se estás a ver o rumo da história. Primeiro deram apoio ao PS e ao PCP, maioritariamente, várias vezes. A seguir ensaiaram dar apoio massivo a correntes à esquerda. Começou pelo UDP. A única na área da esquerda revolucionária que chegou a ter deputado na altura desse período conturbado. A seguir, em 1999, nasce o Bloco de Esquerda, deram ao Bloco de Esquerda. Eles chegaram até a última legislatura a ter 19 deputados que nenhuma corrente revolucionária nunca obteve. Mais, o Bloco de Esquerda ultrapassou historicamente o Partido Comunista dos mais enraizados na Europa Ocidental, se não mesmo no mundo. O Bloco de Esquerda ultrapassou o Partido Comunista eleitoralmente várias vezes. Isso quer dizer que houve setores pela esquerda, de classes médias, setores operários, etc., começaram a romper empiricamente, se quiseres, com o Partido Socialista e com o Partido Comunista e deram uma chance, uma força que era... Vocês podem discutir que mas não são assim tão de esquerda como se diz. Muito bem, mas está localizada à esquerda, ou é vista como localizada à esquerda do PS e do PC. E o que é que aconteceu? Esse é o drama. Mas não é aqui, é em França. Não é? A candidata do PS tem 2%, a do PC tem, não sei, 3, 4, era uma força impressionante, o PC francês. Portanto, ou seja, 4 décadas em que, no pós-revolução portuguesa, aqui em vários países da Europa Ocidental, tornaram várias chances a várias correntes. As correntes maoístas também tiveram muita força. Eu lembro de organizações em Espanha, maoístas com milhares de militantes. Milhares de militantes. Uma delas até se fundiu com uma organização trotskista em Espanha.
Deitaram tudo isso a perder. Pode-se discutir se era por incapacidade das lideranças, se estavam com a teoria errada, se sucumbiram a pressões sociais de diferentes setores da nossa sociedade. Pode-se pôr aqui muitas outras coisas. Mas a verdade, isso está a pender, desgraçadamente, até recentemente, isso é outra coisa que deve para meditar. Então o Tsipras não arruma, quer com o PASOK, o Tsipras na Grécia não arruma com o PASOK, que era o partido maioritário, que é o PS lá do sítio, inclusive com o partido de grego, que é muito enraizado. Eu cheguei a ir a Atenas, que era e é ainda muito enraizado, e o Tsipras, que não vinha do nada, uma organização de tipo bloco, chegam ao governo, não é 19 deputados, chegam ao governo, chegam a desafiar a Alemanha com um referendo sobre medidas de austeridade, e mandaram tudo pelo cano. Como é que a gente vai admirar dessa gente depois girar à extrema-direita? É uma tristeza profunda. Mas não há outro caminho. Eu não vou buscar em casa, a assistir pela televisão ao espetáculo. Se voltar à ação política.